Boa noite, jovens. Sejam bem-vindos ao Célia Mari TV. Além de outros conteúdos aqui, toda sexta-feira às 20 horas nós estudamos o livro Os Mensageiros, de Chico Xavier e André Luiz. Hoje nós vamos estudar na forma de vídeo o capítulo 26, Ouvindo os Servidores. Nessa sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024, sexta-feira de carnaval. Nos capítulos 24 e 25, nós estudamos, ao vivo sobre a prece, no posto de auxílio do Campo da Paz, para auxiliar os que dormem, aquelas pessoas que colocaram na mente que a morte era um sono eterno e tem muita dificuldade de acordar. E aí, além do atendimento todo que eles fizeram, mais a prece da Esmalha, o capítulo 25 foi a prece de Esmalha, o efeito da prece de Esmalha, que conseguiu acordar mais daquelas pessoas dormindo. Esses servidores, a que se refere o capítulo, muita gente entra no posto de auxílio na condição de paciente, a maioria. À medida que eles vão melhorando, eles já vão virando servidores, trabalhadores do posto de auxílio. Eles melhoram um pouquinho, eles saem da condição de paciente, para auxiliar do posto de auxílio. Isso também aconteceu com o André Luiz em nosso lar. Ele era paciente, estava internado lá, e à medida que ele melhorou, ele já começou a trabalhar, nas próprias enfermarias onde ele ficava. Então, depois da prece, aquela coisa toda, esses servidores, ex-pacientes, foram procurar os diretores lá do posto de auxílio, pedindo socorro. A maioria deles, por se tratarem de espíritos recém-desencarnados, eles estão ainda muito ligados à sua casa, à sua família, à sua ex-vida, que eles não conseguem desencarnar totalmente, desencarnam o corpo, mas a mente continua. Então, são muitas petições, e o Aniceto sugere que eles possam escutar alguns dos casos para tirar dali conhecimentos, Então, o André Luiz se aproxima de uma conversa do Alfredo com um dos servidores, que a situação dele é de um recém-desencarnado. Ele quer muito voltar à Terra, para ver a mulher, a viúva e os filhos que ele deixou, porque tanto a mulher quanto os filhos chamam muito por ele em pensamento, e ele sente, e ele não consegue assim se desligar. Aí o Alfredo aconselha muito ele que tá cedo demais para ele voltar, que o que ele vai ver lá ele pode não gostar e a coisa não fica ruim, pode ficar pior para ele e tal. Mas ele insiste, Ele insiste porque o pessoal tá chamando ele, Então a gente tem que entender que quando a gente perde um ente querido, a gente quer muito que ele volte. Mas se a gente ficar mentalmente insistindo, querendo a presença deles, eles vão sentir, e onde eles estão tentando se recuperar, fica muito difícil para eles também. Então a gente tem que ter essa educação mental, de saber dosar a saudade, sabe? E não exigir a presença deles, tal. Porque da mesma forma que os encarnados sofrem muito com a ausência, os nossos entes queridos, onde eles estão, nas colônias espirituais, igualmente eles sofrem muito. É uma simbiose, porque nós estamos altamente conectados. Então, o André Luiz descreve parte do diálogo entre eles, que ele transcreve, que eu passo a ler, então, integralmente. Inicialmente o Alfredo fala para ele que realmente não aconselha, e ele começa a insistir, querendo ir. Então, vou transcrever essa parte
ler essa parte integralmente. Reconheço, Sr. Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental, mas nos deveres novos que me concedeu, e de fato sinto-me renovado espiritualmente. Sei que a sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações presentemente são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará a fraqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender como se faz indispensável? E revelando o enorme anseio d'alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Estimaria pedir-lhes esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimentos. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa. Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espíritas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras, breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe no olhar muito lúcido o desejo sincero de atender, e com extrema simpatia por sua conduta generosa, ouvi-o ponderar. Não será impossível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção de sua paz. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficaram separados se não necessitassem de experiências novas. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofres também você com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos, por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir a responsabilidade e cogitar da própria realização. Por enquanto, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Precisam eles da conformação com a realidade justa. E você, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente evolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimento doentio de seus pensamentos? Tão dedicado é você à família do sangue que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar sem sofrer desastrosamente. Atentos, autorizei a visita de 2 colegas nossos
à esfera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente. Ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres, envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim. E, francamente, não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. Depois de pequena pausa, Alfredo rematou. Os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado. Desisto do pedido, o senhor tem razão. O administrador abraçou-o e murmurou: Deus ilumine o seu entendimento, Alonso. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando o interesse do irmão. Então, esse foi o capítulo de hoje. Na sexta-feira que vem, o capítulo 27, O Caluniador, o André Luiz e o Vicente vão ter a oportunidade de outros ensinamentos. E nós nos encontramos aqui novamente às 20 horas. Até sexta-feira.